Olá! Na live de hoje vamos falar sobre percepção. Percepção, um tema aí que envolve várias nuances, né? Vários aspectos. O que é percepção, os tipos de percepção, como nós estamos percebendo o mundo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a minha câmera. Vamos esperar aí um minutinho até a gente começar. Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre percepção. Percepção, um tema aí que envolve vários aspectos, né, da nossa vida. Boa noite, Lene. Nos falamos hoje bastante, né? Muito bem. Oi, Leila. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live. O tempo está fechando um pouquinho aqui na minha cidade e parece que tem uma piscadinha na luz aqui. Tá precisando chover mesmo, porque tá muito seco o tempo. Quem é daqui, né, Lene? Você tá no trânsito, legal. Gente, então tá, né? Vamos entrar no nosso tema de hoje, né? Uma ótima noite para quem já está ao vivo aqui comigo. Hoje, na live, nós vamos falar sobre o tema percepção, né? O que é percepção? Então, vamos começar aqui com uma análise, né? Vamos pensar primeiro qual que é a diferença entre fatos e percepção, né? Então, quando a gente pensa em fato, é algo que é igual para todo mundo e que é muito real e que não tem como negar, né? Então, vamos pensar assim, nesse momento eu estou aqui fazendo uma live com vocês, isso é um fato, né? Estou aqui falando com vocês, quem é que vai negar isso, né? Isso é um fato, está acontecendo, isso é real, né? Só que o fato, ele é igual para todo mundo, né? Mas vamos pensar assim, e a percepção? Será que ela é igual para todo mundo sobre o mesmo fato? O que é que vocês acham aí? Eu até já fiz um vídeo falando sobre esse assunto e eu acho realmente um assunto de extrema importância em todas as áreas da nossa vida, tá? Então, um fato, né? Um fato é algo que é igual para todo mundo. Então, como eu falei para vocês, eu estou aqui fazendo uma live, isso é um fato, né? A percepção é diferente. Então, vamos pensar aqui num outro exemplo. Suponhamos, né, que comece um temporal, né? De repente, um temporal. É o mesmo fato para várias pessoas, mas a percepção da pessoa sobre o temporal, ele pode ser diferente de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, para mim, temporal é algo bem agradável. Claro, né? Não também é algo que derrube árvores, mas eu gosto de vento, eu gosto de chuva, eu me sinto bem. Não é uma coisa que me traga medo, não é uma coisa que me traga insegurança. Agora, talvez vocês conheçam pessoas que têm medo de temporal, que têm medo de chuva, que têm medo de vento. Então, o que é que leva uma pessoa a ter uma percepção diferente de outra sobre um mesmo fato? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, isso a gente pode pensar em tantos aspectos da nossa vida, né? Uma entrevista de emprego, para umas pessoas é de um jeito, para outras de outro. Apresentar um trabalho na escola, né? A gente fazia muito isso quando era criança, tinha aquele dia de você ir lá na frente e apresentar o trabalho para a turma toda, para os professores. Isso para algumas pessoas é extremamente desconfortável, para outras é super tranquilo e o fato é o mesmo. Mas a percepção de cada um é muito individual, né? Agora, se a gente for pensar assim pela neurociência, né, ao pé da letra mesmo, o que é percepção? Se a gente for pensar de uma forma super materialista, né, o que é percepção? Percepção, ó, eu até peguei aqui uma definição para vocês. É a capacidade de associar as informações sensoriais à memória e à cognição. Então, na verdade, para a neurociência, perceber é associar
todas as informações dos nossos sentidos, mandar essas informações para o cérebro, e o cérebro integra e forma um pensamento sobre aquilo. Mas será que os pensamentos são iguais para todo mundo? Né? Como é que é isso? E aí que começam a vir as diferenças entre uma pessoa e outra. O que é que o cérebro faz quando ele vê alguma coisa? Né? Ele ativa todos os sentidos. Então, os 5 sentidos do nosso corpo físico, né? Eles são aqueles que a gente já sabe, né? A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Né? Esses sentidos fisiológicos aí, né? Que a gente, em qualquer cena, a gente tem esse tipo de informação, né? Claro que tem algumas pessoas que têm algumas deficiências em algum deles e elas acabam, às vezes, super desenvolvendo o outro, né? Isso é muito comum, muitas pessoas têm aí alguma alteração nesses sentidos. Então, isso seria de uma forma bem simples, né? A gente pensar o que é uma percepção, né? Agora, vamos pensar assim, aquilo que eu vivi quando eu era criança, até que ponto aquilo afeta a forma como eu percebo hoje o mundo, tá? Então, o que a neurociência chegou à conclusão hoje, né? Os neurocientistas atuais aí. Toda criança, até os seus 6 anos de idade, eu tenho aqui a minha filhinha que está com 3, né? Vai fazer 4 em novembro, a Estherzinha. Até os 6 anos de idade, a mente deles, ela é inconsciente, ela é uma esponjinha, né? Ela só vai recebendo informações. Então, não é uma época para, por exemplo, criança estudar, né? Ela aprende como? Ela aprende de forma experiencial. Então, ela, quando pisa lá o pé num galho, fura o pé, ela sente dor, então ela entende que ela não deve pisar naquele galho de novo. E assim ela vai levando essas informações sensoriais para o cérebro dela e vai formando a memória, vai formando as reações. E essa criança, ela escuta muita coisa dentro do ambiente onde ela é inserida. Então, que tipos de coisas que ela escuta, né? Quais são as informações que essa pessoa tem aí, que essa criança tem. Ela pode escutar, por exemplo, que ela é linda, ela pode escutar que ela é inteligente, que ela é esperta, que ela é maravilhosa, que ela é amada, que ela foi muito querida. Mas ela pode escutar outras coisas, do tipo, ela é feia, ela é chata, ela é brava, ela é, que mais? Nervosa. Ou ela pode escutar muitas coisas do tipo, cala a boca, fica quieta. E pessoas às vezes podem falar com essa criança com uma entonação de voz mais alta. E isso tudo, essa criança vai recebendo e vai armazenando na sua mente inconsciente. Então, quando chega os 6 anos de idade, né, e ali nessa época, entre 6 e 7 anos de idade, energeticamente também está se formando o primeiro chakra, né, que é o nosso chakra básico, o nosso chakra de aterramento, o nosso chakra de vida, né, de vitalidade, de força vital. E aí, tudo aquilo que ela recebeu nesse ambiente formou a mente inconsciente dessa criança, né? E aí ela começa a entrar para a adolescência, ela começa a ir para a escola, ela começa a se relacionar com as pessoas. E de que forma ela vai enxergar o mundo? Né? De que forma ela vai se relacionar com os amigos, com os colegas, com os professores? E depois na adolescência, da forma como ela criou a sua mente inconsciente ali naquele começo, naqueles 6 anos de idade. Então, ali se formam as crenças subconscientes. E o que a neurociência chega hoje à conclusão? De que os nossos comportamentos, eles são muito mais comandados por essa mente inconsciente do que pela mente consciente. E assim, até a porcentagem é muito alta, porque 95% dos comportamentos, eles vêm da mente inconsciente. E 5% só da mente consciente. Então, nossa, a gente não tem, na verdade, controle sobre os nossos comportamentos. E aí vem aquela pergunta, né? Será que ter pensamento positivo só é suficiente? Será que querer mudar é suficiente? Quando a pessoa tem um problema emocional, ela não consegue falar em público, ela entra em pânico, ela não consegue se relacionar afetivamente com uma pessoa, ela tem dificuldade de aceitar, por exemplo, o seu corpo. Às vezes ela se acha feia, às vezes ela se acha gorda, às vezes ela se acha inferior às pessoas, né? A gente escuta tantas coisas assim, e ela não faz isso, ela não pensa isso sobre ela própria porque ela quer.
Não, ela pensa isso porque ela é comandada por uma mente inconsciente que foi formada lá na infância dela e que já tem as suas próprias crenças, né? Então isso faz com que ela tenha percepções perante o mundo. Então, até que ponto nós somos realmente essência, até que ponto nós somos voltados, né, para nossa consciência, ou até que ponto nós fomos muito alienados, né? Nós somos muito alienados por uma sociedade, pelo ambiente onde a gente cresceu. Quem aí conhece o livro A Biologia da Crença? Esse livro incrível do Bruce Lipton, um baita pesquisador aí que pesquisou as células, né, e chegou à conclusão que a verdadeira genética é a epigenética, que é a genética que a gente herda pelos ambientes onde nós somos inseridos. Então, nós somos muito o ambiente onde nós estamos. E não só pensando nas crenças, mas pensando também pensando também na energia que nós estamos absorvendo nos ambientes onde nós estamos inseridos, né? Então, que tipo de vibração a gente está emitindo, que tipo de vibração nós estamos absorvendo, e isso vai gerando para as nossas vidas situações, né? Vai nos levando à vida que nós estamos vivendo em cada momento, tá? Bem, eu falei muito aqui sobre neurociência, né? Eu falei muito sobre percepção de uma forma mais científica, assim, né? Agora, vamos pensar não só na percepção sensorial, mas vamos pensar também na percepção extrasensorial, né? O que é isso? Quem aí já ouviu falar de percepção extrasensorial? Escreve para mim, eu já vi, tá? Algumas pessoas vão ver essa live depois, né? Gravada, as pessoas estão vendo até mais gravadas do que ao vivo, mas é muito legal que vocês todos estejam aqui. A percepção extrasensorial, o nome, né? Ele já diz, ó, extrasensorial. Então eu já falei aqui, né? Dos 5 sentidos, né? Os 5 sentidos, vamos pensar que é sensorial. Eu estou vendo, estou ouvindo, isso é sensorial. O que é extrasensorial? É o que vai além dos 5 sentidos, né? Então, o que eu sinto, que eu percebo, que não é ouvir, que não é ver, que não é tocar, que não é simplesmente os nossos sentidos mais fisiológicos, né? Alguém aí tem uma ideia do que seria essa percepção extrasensorial? Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma definição. Extrasensorial. Na verdade, eu nem peguei uma definição de nenhum autor, mas o nome mesmo já diz, né? Vai além dos sentidos. Agora vamos pensar em exemplos, que aí eu acho que vai ficar bem mais fácil da gente entender, tá? Já ouviram as pessoas dizendo assim, eu senti a energia daquele lugar, tava pesada. Isso é uma coisa que eu escuto bastante. Ai, nossa, tava pesado aquele salão de beleza, tava pesado aquele lugar que eu fui. Tem lugares que tem uma tendência a gente ter mais esse pensamento mesmo, né? Lugares que realmente a gente já vai pensando que é muito pesado. Mas quando a gente fala que um ambiente é pesado, entendem que a gente não tá cheirando, não tá vendo, não tá tocando, a gente tá sentindo de uma outra forma. Então, sentir as energias é um tipo de percepção extrasensorial, né? A gente chama isso, né? Pelo menos eu, nos estudos que eu já fiz, chamo de leitura energética. Eu li a energia daquele lugar, ou eu li a energia daquela pessoa. Aquela pessoa estava de tal forma, né? Tava com uma energia de tal jeito, de tal qualificação, né? Uma outra coisa agora, a intuição. Vocês acham que a intuição, ela é uma percepção extrasensorial? Muita gente fala, né, de intuição. Inclusive, hoje eu escutei uma criança de 8 anos falando isso. O amiguinho do meu filho falou isso. Ele falou sobre... como que ele falou? A minha intuição me disse que eu tinha que falar com o meu amigo, e aí eu liguei pro meu amigo e ele me disse que estava pensando em falar comigo. Olha, ele leu minha intuição. Foi a interpretação dele. E é isso mesmo, né? A intuição, ela é uma percepção extrasensorial. A intuição, ela é um tipo de percepção.
E é uma percepção assim muito da nossa natureza. Ela é nossa, tá? Vamos pensar nos seres mais primitivos, nos nossos antepassados lá atrás, quando as pessoas ainda caçavam o que comer, quando as pessoas viviam numa época que é bem diferente da que a gente vive hoje, né? Como é que era naquela época? As pessoas, para, por exemplo, caçar, elas precisavam muito de percepção. Elas tinham isso muito mais aguçado. Elas usavam muito a percepção, né? A sensibilidade para saber o que é que elas tinham que fazer. E até engraçado, eu mesma gosto muito de assistir filmes e séries antigas e até porque eu me conecto muito com esse assunto, tá? E nos filmes mais antigos as pessoas falavam muito de intuição, elas falavam assim: eu tô sentindo que o melhor para mim fazer é tal coisa, sabe? Elas ouviam a alma delas, elas escutavam a intuição delas, né? A gente escuta também muitas pessoas falarem assim: eu enxerguei pelo meu terceiro olho aqui, pelo meu chakra frontal, eu enxerguei além, né, dos meus olhos. O que é isso? Não é uma visão extrasensorial? É uma visão além da visão, né? Tem a visão e a visão além da visão. Então, quando a pessoa fala que ela enxerga com o terceiro olho, quando ela usa o chakra frontal para enxergar, também é um tipo de percepção extrasensorial, né? E a gente chamaria isso de quê? A gente chamaria isso de clarividência, né? Eu tô vendo além, né? Quando a gente pensa nesses assuntos também, logo vem na cabeça as pessoas que são médiums, né? Que falam: nossa, eu enxergo espíritos e tal. Algumas pessoas acreditam, outras não, tá tudo bem. Ninguém tem que acreditar mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter experiências, porque senão a gente volta lá para a história que eu falei no começo, né? Até que ponto nós estamos sendo moldados por uma sociedade, né? Por um ambiente. Já não chega nosso inconsciente, né? Que foi formado lá nos nossos 6 primeiros anos de vida. Essas pessoas também estão tendo uma percepção extrasensorial, né? Uma percepção que vai além aí dos nossos sentidos. E agora, quando a gente começa a estimular muito a nossa percepção extrasensorial, quem sabe disso e quem faz isso e quem tem isso, sabe que as percepções sensoriais ficam mais aguçadas. Parece que a gente escuta tudo mais estridente, parece que a gente enxerga melhor, parece que a gente sente tudo, até o cheiro das coisas fica mais evidente, porque é normal. Porque nós estamos olhando para nós mesmos, estamos nos superestimulando. E se nós estamos super nos estimulando, obviamente que tudo vai ficar mais fácil de observar e de sentir. Então, percepção extrasensorial é tudo aquilo que vai além dos 5 sentidos, né? Então, eu falei aqui já de enxergar, da intuição, né? E existe também a telepatia. A telepatia é assim. Hoje em dia a gente não usa muito telefone fixo, né? Mas quem lembra que antes, né, quando não tinha celulares, o que acontecia muito com algumas pessoas? O telefone tocava e a pessoa tinha uma intuição de que era tal pessoa do outro lado da linha. Aí ela falava assim: é a fulana que tá ligando. Aí ela atendia e era a fulana. E como é que ela sabia? Porque de alguma forma ela estava tendo um tipo de telepatia com aquela outra pessoa. É igual aquela história que você tá pensando na pessoa, você pega o celular para mandar mensagem e a pessoa já acabou de te mandar uma mensagem. Isso aconteceu comigo faz poucos dias, que eu estava pensando muito em uma amiga, que eu queria muito conversar com ela, e eu fiquei com ela na cabeça e eu preciso mandar mensagem. Aí eu falei: não, hoje eu vou mandar mensagem. Aí eu peguei o celular e tava lá a mensagem dela: oi, tudo bem? Vamos conversar, vamos marcar um café. Eu falei: nossa, era isso que eu ia fazer. E a gente marcou o café e rolou o café. E foi bem legal. Isso é telepatia. Se vocês forem pensar, de onde é que isso vem? Né? Isso vem da onde? Isso vem de uma percepção extrasensorial. Então, a telepatia também é uma percepção extrasensorial.
Vamos pensar numa outra coisa que é super comum hoje em dia. Não sei se é comum para todo mundo, tá? Mas é comum. As pessoas têm treinado muito para ver a energia das plantas, das coisas, que é aquela luzinha luminosa que fica em volta da folha, que fica em volta das pessoas, que algumas pessoas têm muita facilidade de ver isso. Outras falam, nossa, não sei nem do que você está falando. Muitas pessoas chamam isso de aura. Na verdade, isso daí é o campo eletromagnético das coisas, né? Das pessoas. A gente já falou muito sobre esses assuntos aqui, sobre energia, né? E existem hoje, né? É muito comum hoje técnicas que ajudam a desenvolver esse tipo de visão, essa visão extrasensorial, para que a gente possa ver lá a energiazinha da plantinha, né? Vários cientistas do mundo todo desenvolveram aparelhos que pudessem comprovar a energia daquele objeto, daquele animal, daquela plantinha. Então, esse tipo de visão que algumas pessoas têm com mais facilidade também é uma visão extrasensorial. Então, olha quantas coisas a gente já viu aqui, né? De percepções extrasensoriais. Então, eu comecei aqui a live falando o que é percepção de uma forma científica, sensorial, né? Essa conjunto de informações que o nosso cérebro integra, né? E faz essa integração cerebral e gera um pensamento, uma memória. E eu falei aqui também sobre as percepções extrasensoriais, né? Aquelas percepções que vão além dos 5 sentidos e que para algumas pessoas ainda é muito misterioso, tá? Mas hoje tem muito estudo aí sobre isso, inclusive os orientais já estudam isso há muito tempo e eu realmente acho um assunto bem legal, tá? Bem, agora, talvez algumas pessoas podem estar se perguntando, tá, como é que eu desperto isso? Isso é para todo mundo? Intuição, telepatia, isso é para todo mundo? Sim, todos nós somos seres muito sensitivos. Na nossa essência, nós somos, tá? Nós nascemos assim. Sim, claro, nascemos assim, né? Lembra que eu falei que os homens mais primitivos, eles tinham isso mais aguçado? Por que eles tinham isso mais aguçado? Porque eles não tinham tantas informações externas como nós temos hoje. Uma pessoa ia caçar, ela usava muito mais o ouvido dela para tentar ouvir o animal na selva. Ela se conectava mais com ela mesma, com os próprios sentidos dela, para poder desenvolver uma sobrevivência. Hoje, você quer comer uma carne? Você vai no mercado, compra. Você tá lá, entra no mercado, tá pensando uma coisa, respondendo uma pessoa no celular. Olha como a gente está desconectado com nós mesmos, com o nosso corpo, com a nossa essência, com as nossas percepções sensoriais. Né? A gente está sendo muito influenciado pela vida moderna, pela vida prática. Tem pessoas que gostam, às vezes, de ir para um sítio, no final de semana, assim, para ficar um pouco longe da tecnologia, para se conectar mais com si próprio, né? Para se conectar mais com as suas percepções mais primitivas, mais da sua essência, né? Então, isso é para todo mundo, sim, tá? Existem técnicas para desenvolver essas percepções extrasensoriais? Sim, existem, não são difíceis e todo mundo consegue, tá bom? Vamos pensar numa coisa bem simples, que seria uma técnica, meditação. A meditação não nada mais do que você ficar com você mesmo. Não é você fechar os olhos e se conectar com o seu corpo? É relaxar o seu corpo? É desligar um pouco dos meios externos? A meditação é uma forma de desenvolver essas percepções extrasensoriais, tá? Vamos lá, vou seguir aqui para mim não sair muito do meu roteiro da nossa live aqui. Expansão da consciência, eu coloquei isso aqui no meio, né? Porque eu acho que tem bastante a ver com percepção. Alguém aí sabe o que é expansão da consciência? É um nome bem comum, né? É um termo bem comum. Mas será que de fato a gente entende o que é essa tal expansão da consciência, né? Vamos pensar aqui numa coisa que faz muito sentido para mim, tá? Nós somos um corpo físico, moldado pelo ambiente. Nosso cérebro tem muitas crenças que foram absorvidas pela forma como nós fomos criados, pelo ambiente. Isso é o nosso corpo físico, né? Nós temos as nossas emoções, as nossas reações emocionais.
nós temos a nossa cognição, a nossa mente pensante, né? Mas o que é que vai além disso? O que vai além disso é a nossa consciência, é a nossa alma, né? E o nosso corpo não é a nossa alma. A nossa alma, ela é maior do que o nosso corpo, né? Ela está habitando o nosso corpo, né? Então, expandir a consciência nada mais é do que você se conectar com você mesmo, tá? Então, quando a gente tem uma vida muito, muito materialista, o que está acontecendo? Nós estamos desconectados de nós mesmos, tá? Por exemplo, a espiritualidade é algo que expande a consciência, sim, porque você tira um momento para se conectar com a sua essência, com a sua alma, com a sua consciência. Então, nós temos o corpo físico, nós temos as energias, nós temos as emoções, nós temos o mental e nós temos a consciência. A consciência é aquele lado nosso que sabe o que é certo, que sabe o que é melhor. Só que, o que é que tem ali nos tampando, colocando ali um tampão entre nós e a nossa consciência? As nossas crenças, os nossos medos, as inseguranças, essas emoções tão primitivas que nos desconectam da nossa própria consciência. E como é que eu vou fazer para romper isso e ficar só com a minha consciência? A gente vai falar sobre isso no final da live, tá bom? Fiquem aí. O que é mente? Né? Já pararam para pensar o que é mente? A mente é o meio pelo qual o homem pensa e sente. Isso é mente, né? Quem fala isso, né? A psicologia, a neurociência, que a mente é o meio pelo qual o homem pensa e sente, né? Mas o que é consciência? Eu acabei de falar, né? A consciência é a nossa alma, é aquilo que vai além, né? Aquilo que é nós, de fato, a nossa essência, além da nossa mente, do nosso pensamento racional. É aquele teu lado mais profundo. Em algumas linhas orientalistas chamam de mental superior. Mental superior é a consciência. Ok? A consciência, ela é muito estudada na Índia, tá? Eu coloquei isso aqui no meu roteiro para não esquecer de falar. Há muito tempo, tá? Na Índia, existe um estudo da consciência, não sei quem aí já ouviu falar, chamado Tantra. Quem já ouviu falar de Tantra, fala aí, sim, já ouviu falar. Tantra é o estudo da consciência, tá? É estudar os fenômenos extrasensoriais, é entender as nossas emoções, é entender o nosso raciocínio, é entender todas essas percepções extrasensoriais que eu estava falando ali mais no começo da live, tá? Então é aí um tipo de estudo, né, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá? O que é a expansão da consciência eu já falei, né? Que é aquilo que vai além, né, dos 5 sentidos. E lembrando que a expansão de consciência, ela vai além das nossas crenças, tá? Porque as crenças fazem parte da mente. Lembra que eu falei? A criança até os 6 anos de idade, ela é muito inconsciente, ela só absorve tudo, né? Aquelas informações. E a consciência, ela é além da mente. Então, expandir a consciência é ir além das crenças e principalmente além das crenças limitantes, aquilo que eu fui condicionado a acreditar, mas que já não é bom para mim, que já limita muito a minha vida, né? É aquela história de, por exemplo, eu acreditar que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou bonita, que eu não sou feliz. São crenças que simplesmente me limitam, que simplesmente não servem para nada de positivo na minha vida. Por isso que a gente chama de crenças limitantes, tá? Vamos lá. Vocês já pararam para pensar o quanto nós fomos condicionados a pensar de determinada maneira? Então tem muita crença que eu acho que a gente pode se questionar, sabe? Por exemplo, lavar o cabelo e ir lá fora no tempo vai ficar com gripe. Que mais? Me ajudem aí a lembrar de alguma coisa. São coisas que nós fomos condicionados, tá? Eu peguei esse como exemplo, assim, não vou nem me aprofundar nesse assunto.
mas são coisas que foram passando de geração em geração e que aquilo é verdade absoluta para aquela pessoa. Mas é verdade absoluta para aquela pessoa porque todos os antepassados delas ensinaram que era assim. Uma vez eu ouvi uma historinha que uma família tinha uma receita muito tradicional de uma carne, mas que essa carne tinha que ser cortada e feita em duas partes, né? Em duas assadeiras. E era uma carne muito gostosa, todo mundo da família adorava. Só que um dia, uma pessoa resolveu perguntar, mas por que que a carne tem que ser cortada e servida em duas partes? Aí a mãe da pessoa disse, não sei, só sei que é assim. Ah, não, mas eu sou muito curiosa, eu quero saber, eu vou atrás da minha avó. Foi atrás da avó? Não sei, só sei que é assim que a receita sempre foi feita e ninguém vai mudar. Ah, mas eu vou atrás da minha bisa vai saber. Foi atrás da bisa. Aí a bisa falou, olha, essa receita era da minha mãe, mas não é que a carne tem que ser cortada, é que ela só tinha uma forma e a forma era pequena e era o único jeito que ela tinha de fazer. Então ela fazia assim, ela cortava, fazia em duas, porque ela não tinha outra forma, ela só tinha duas formas pequenas. Ah, então quer dizer que hoje eu tendo uma forma grande, eu não preciso mais cortar? Sim. Então chegou-se a uma conclusão de que às vezes a gente não pensa, a gente só repete comportamentos sem raciocínio, né? Sem avaliar aquilo. Então, isso aí vai para pensar sobre outras coisas, né? Vamos lá. As crenças, vocês acham que as crenças da nossa mente, elas geram percepções? Por exemplo, digamos que eu me ache gorda, né, e que eu ache que eu não emagreço. Ai, não adianta, eu não emagreço mesmo, eu posso fazer de tudo que eu não emagreço. A gente escuta muitas pessoas falando isso, né? Não, eu nunca vou aprender a cozinhar. Não adianta, isso não é pra mim. São crenças, né? Se a gente for pensar, são crenças. E essas crenças, elas estão condicionando a pessoa a perceber o mundo daquele jeito. Então, os olhos da pessoa são aqueles. A lente que faz ela enxergar o mundo é aquela e só aquela, tá? Por quê? Ela está vivendo muito voltada para suas crenças. E eu falei para vocês que no final da live a gente vai saber como lidar com isso, né? Ok? Seguindo aqui. Outra coisa também, é muito comum, principalmente nós ocidentais, termos a crença de que o remédio cura, né? A gente fala assim, a gente fala não, né? A gente escuta muitas pessoas falarem assim, ah, você tá doente, vai na farmácia, você vai ficar curado. Não é assim, né? Vamos pensar, vamos raciocinar. O remédio, ele não foi feito para curar, ele foi feito para melhorar um sintoma, para aliviar um sintoma, entende? Então, se tá ventando, eu fecho a janela para o vento não entrar e não trazer o pó para dentro, mas tá chovendo igual. Então, se eu tampo um sintoma, ok, eu tampo um sintoma, mas a doença tá ali. A gente sabe hoje, né, principalmente aí os cientistas que estão estudando muito a física quântica, que 99,9999% de nós é pura energia, né? Então, tem um autor que fala assim, nós somos quase nada. Então, se a gente é pura energia, como é que a gente é curado com uma partícula, com uma matéria, com um remédio? Não faz muito sentido, né? Por que o chá cura, né? O chá, muitas vezes, ele cura assim. Porque o chá, ele tem uma informação energética que é muito mais parecida com a nossa, né? Muito mais parecida com a nossa. Então, ele é vibracional, ele vai vibrar na energia certa que vai fazer com que você mexa a tua vibração de acordo com a cura. A Lene tá na live, eu acho que ela tá aí ainda, ela trabalha vendendo florais, vários produtos naturais que não têm princípios ativos e ela sabe que as pessoas melhoram. E aí? Como é que as pessoas melhoram com homeopatia, com floral, com acupuntura? E aí vai, né? Tantas outras coisas.
com coisas que mexem com a nossa vibração, tá? Então, essa história que o remédio cura, ele pode ser uma crença. E eu acho até que é uma crença. A gente acredita nisso, a gente foi condicionado a acreditar nisso. Até que ponto a indústria, o capitalismo tá gostando disso, né? Tá gostando que as coisas fiquem do jeito que são. Infelizmente, hoje eu acho que os tratamentos mais naturais, eles, infelizmente mesmo, eles estão até mais caros e muitas pessoas não têm acesso até por questões financeiras mesmo, né? Porque tratamentos tão legais que existem hoje, eles são um pouco caros mesmo. Eu acho, às vezes, que são também. Então, às vezes é mais barato mesmo um remédio, mas eu vejo que achar que o remédio é uma cura é muito uma crença do ocidental, né? Aqui no Brasil isso é muito comum, tanto que tem farmácia para todo lado, né? E eu não tô falando mal do remédio, assim, tá, gente? Eu tô dizendo que isso é uma crença, tá? Eu sei que em algumas situações o remédio é importante, acham que eu já não tomei, acham que eu não preciso às vezes, mas ele não é bom para tudo. A gente não tem que ir tomando remédio sem pensar, não é assim que a coisa funciona, tá? Então as crenças elas estão muito relacionadas a pensamentos elaborados sobre as coisas, tá? Pensamentos elaborados sobre certas coisas, ok? Vamos lá, deixa eu ver a minha sequência, o que mais que eu coloquei aqui para nós. Bem, isso tudo eu já falei, que eu coloquei aqui, que nós somos seres muito sensitivos. Agora eu vou falar para vocês aqui duas frases que eu acho que tem bastante a ver com percepção, que são de dois autores, só que eu não estou com o nome dos autores aqui, mas se alguém quiser depois me pergunta que eu mando, tá? No direct. O seu mundo é do tamanho que você o vê. Olha que forte isso. O seu mundo é do tamanho que você o vê, que você enxerga. Então, se eu acredito que eu só mereço isso, eu só vou ter isso. Se eu acredito que eu não mereço um relacionamento, que eu não mereço o dinheiro, que eu não mereço uma casa, eu não vou ter, porque eu já acreditei que eu não posso, que eu não mereço, que eu não tenho. Já pararam para pensar o quanto que a gente se limita por conta de acreditar em certas coisas, simplesmente sem entender por que a gente está acreditando naquilo? E a outra frase é: tudo o que eu percebo do mundo, eu percebo em mim. O mundo não passa do meu próprio corpo afetado pelo mundo. Vou ler de novo para vocês, tá? Tudo o que eu percebo do mundo, eu percebo de mim. O mundo não passa do meu próprio corpo afetado pelo mundo. Vamos ver o que a Silvana falou. Silvana, eu concordo com você. Ela disse aí que ela acredita que somos o que pensamos e acreditamos. Olha que profunda essa frase, né? O mundo, ele não passa do meu próprio corpo afetado pelo mundo. E o que é o meu corpo afetado pelo mundo? É a forma como eu fui criada, é aquilo que eu escutei, é aquilo que é verdade absoluta para mim, né? O próprio mundo me condicionou, né? Então, eu trabalho como terapeuta em consultório, eu vejo o sofrimento de muitas pessoas, eu escuto muitas histórias, eu escuto pessoas dizendo, por exemplo, coisas que já me marcaram. Eu não queria que você tivesse nascido, escutando da própria mãe. Você estragou minha vida. Você não serve para nada, você é uma inútil. As pessoas já escutaram coisas terríveis. E aquele trauma gerou um bloqueio tão grande naquela pessoa que ela realmente acredita que ela é aquilo, ela realmente acredita que ela não tem valor, ela acredita que ela é limitada, que ela não merece, que ela não pode, que ela não é. E isso é tão sério, gente, tão sério, porque eu vejo isso todos os dias. E isso é sério mesmo. Então, a importância, né, das crianças. Nossa, criar um filho é algo muito sério, é algo muito profundo, né? Bem, gente, agora o que nós vamos falar? Que eu falei que ia falar no final da live. Queridos, quem chegou depois, se quiserem depois assistir o começo, tá? Sabem que eu termino e já
deixo gravado, tá? Diógenes, querida, eu sei que você tá sempre aí, muito obrigada pela presença em todas as lives. Finalzinho aqui, então. Quais são as coisas que a gente deve fazer para melhorar essas crenças autolimitantes que nos levam a ter percepções também limitantes da vida? Quais são essas coisas? Autoconhecimento. Se conhecer, conheça você mesmo. Olhe para você. Se puder, até anote o que você gostaria que fosse diferente na sua vida do que é. Que tipo de sentimento que você tem e gostaria de não ter? Que tipo de comportamento que você tem que você gostaria que fosse diferente? Vai escrevendo, porque quando a gente escreve, a gente enxerga, a gente vê, tá? E aí, você já tá começando a se conhecer, tá? A gente consegue ver muito o comportamento dos outros, mas o autoconhecimento é muito importante. Segundo, abertismo. Eu preciso estar aberto para poder me melhorar. Como que eu vou me melhorar se eu for limitado? Se eu achar que eu não posso ler uma coisa, se eu achar que eu não posso fazer uma coisa, se eu for limitado, se eu me limitar, eu preciso ter abertismo, tá? Autenticidade. Eu preciso entender que é comigo, sou eu que resolvo, eu que cuido de mim, né? Autonomia também. Respeito pelos outros, pela opinião dos outros, pela religião dos outros, pelo pensamento dos outros. Quando a gente respeita, a gente desperta em nós o mega fraternismo, a gente desperta em nós o altruísmo, o olhar para fora, o olhar para o outro. Como que eu vou ser uma pessoa melhor, curar minhas crenças limitantes, se eu não respeito a opinião do outro, se eu não respeito os sentimentos do outro? Não tem como. Pensar bem dos outros e de si próprio também é uma coisa pra gente melhorar, tá? Leitura. Eu acho a leitura muito importante, e leitura de coisas boas, coisas que elevam a nossa vibração e que trazem aprendizados positivos para a nossa vida. Às vezes é legal um lazer, né? A gente lê um romancezinho bobo ali, assistir uma série, mas focar no aprendizado também, né? Aprender era o próximo. Aprender, né? Aprender coisas boas, coisas novas. E olha que hoje em dia só não aprende quem não quer, né? Porque você entra no YouTube, tem de tudo. Você aprende tudo que você quiser. Você coloca lá expansão da consciência, vai aparecer um monte de vídeos. Caramba, tá muito fácil aprender, né? Quem não tem internet, hoje em dia todo mundo tem. E se você não tem, vai num lugar que tem Wi-Fi, tá bom? Não tem problema. Experienciar também é uma coisa importante, porque a experiência, gente, ela vai além do acreditar. Lembra que a gente falou muito sobre crenças? Eu acredito e eu me limito. E essa é a minha percepção do mundo, essa é a minha percepção de mim mesma. Mas e quando eu experiencio? Quando eu experiencio, eu não acredito, eu sei. Eu nunca esqueço da professora de florais, que eu fiz o curso de formação com ela, e ela contou que uma vez uma pessoa falou assim pra ela: você acredita mesmo em florais? Que os florais ajudam e tal? Ela falou: não, claro que eu não acredito. Eu sei florais. Eu uso florais. Eu sou terapeuta floral há 20 anos. Achei bem forte isso, né? Isso é experiência. Ah, eu não acredito em homeopatia. Eu acredito. Você já tomou? Foi bom pra você? Ah, eu não acredito em chá, que chá é bom. Toma e veja se realmente o chá de camomila faz você dormir melhor. Gente, a experiência, ela mata tudo, tá? Experiencie e pronto, tá? Amar, eu coloquei aqui também, porque o amor é um sentimento nobre. Até postei um vídeo novo hoje lá no Instagram, só falando sobre amor. Se conectar com a natureza, com o planeta, né? Lembra que eu falei, né? Os homens mais primitivos, eles tinham as percepções, a sensibilidade muito mais aguçada, porque eles estavam mais conectados com o planeta, né? Eles iam caçar, eles escutavam, eles palpavam as coisas, né? Não tinha luz elétrica, eles tinham que usar mais os sentidos, as percepções sensoriais para sobreviver, né? E então esse contato com a natureza, com o nosso planeta, ele também é importante para melhorar as nossas percepções sobre o mundo, sobre nós mesmos, né? Meditação, que eu já tinha falado. Lembrando que meditar é se conectar com você mesmo, não precisa ser uma coisa longa, não precisa ser daquele jeito, existem vários tipos de meditação. Daquele jeito eu falo, desse, daquele, do fulano, do ciclano. Faz a tua meditação do teu jeito. Parou, sentou,
fechou o olho, respira, se conecta com você, com seu corpo, com a sua essência. Sente seu corpo, sente teus pés no chão, sente teu quadril apoiado, sente o seu corpo. Meditar é isso, é simples, gente, não vamos complicar o que já é simples, tá? Existem meditações de vários tipos? Claro que sim. É bom? Sim, mas vamos começar pelo básico para quem ainda não faz. Respire. Porque respirar, a gente respira o tempo todo, né? Senão nós não estaríamos vivos, né? Mas quando eu faço uma respiração consciente, onde eu respiro prestando atenção na minha respiração, eu já estou aí ativando as minhas percepções extrasensoriais, tá? Bem, queridos, é isso. Muita gratidão. Eu quero que quem está aí comigo aí desde o começo, se tiver alguém que ainda está comigo desde o começo, me diga aí se ficou muito complicado esse assunto, você que está assistindo essa live gravada. Escreve para mim aí nos comentários, porque eu tenho toda semana preparado um assunto novo para trazer aqui para vocês. Eu faço isso com muito amor e comprometimento comigo mesma, com vocês. E eu digo para vocês que eu tenho me sentido que eu estou melhorando comigo mesma por conta das lives. Porque o fato de eu estudar para trazer conteúdos para vocês me faz pensar muito sobre isso durante a semana toda. E isso me faz melhorar como ser humano. Então, quem está aí desde o começo, me diz o que é que achou do tema, entendeu o que é percepção, entenderam o que é percepção sensorial, percepção extrasensorial. Gostaram do assunto? Acharam difícil? Acharam complexo? Querem que eu faça outra live? Oi, Ju, isso, depois você vem e me conta, tá? Porque realmente é um assunto complexo, vamos dizer assim, né? É um assunto complexo e eu me esforcei dentro das minhas possibilidades para trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje. Leila, que bom que vocês gostaram. E eu fico muito feliz que vocês estejam comigo aqui toda semana, porque eu me sinto motivada para seguir em frente trazendo conteúdos. No final das lives, normalmente eu falo do conteúdo da próxima semana, né? Queridos, na próxima terça eu vou estar entrevistando aqui a Simone. A Simone, ela vai falar para nós sobre nova medicina germânica. Medicina germânica é uma forma... legal, gente, muito obrigada. É uma forma de tratar, de curar. Olha, ele assistiu com você hoje, que bom, depois me conta. A medicina germânica é uma forma de olhar as doenças com outros olhos. Não sei aí quem conhece, quem já ouviu falar do Dr. Hammer. E eu vou entrar agora numa série de lives onde eu vou trazer para vocês coisas que curam. O que é que são coisas que curam? Que não são convencionais, que são naturais, da naturopatia. E a gente vai começar entrevistando a Simone, trocando informações. A especialista na área é ela, não eu, então eu vou entrevistar ela, vou falar para ela um pouco do que eu sei, das minhas experiências, mas ela é que vai trazer uma riqueza de informação para nós aqui sobre esse assunto. Então estejam aqui comigo na próxima terça-feira, às 18 horas, onde nós vamos falar sobre coisas que curam. A gente vai começar uma série de lives aí falando sobre coisas que curam. E nós vamos trazer para vocês informações lindas de opções de tratamentos de cura para você que tem diabetes, para você que tem pressão alta, para você que tem depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, déficit de atenção, para tudo isso que as pessoas têm se queixado muito hoje, mas que existem sim formas naturais de curar, de tratar, de melhorar, e é isso que a gente vai começar a trazer aqui com profissionais incríveis que dominam esses assuntos, tá bom? Queridos, foi ótimo estar com vocês, um grande beijo para vocês, continuem interagindo aqui comigo, gratidão por estarem aqui comigo sempre, gratidão enorme mesmo. Eu sempre tô aí incomodando vocês nas terças, né, mandando mensagem, falando das lives. E quem assistiu essa live gravada, faça seu comentário aqui pra mim, dá a sua curtida, tá bom? Boa noite, queridos. Beijão.